gente! Eu sou a Aline. Eu sou a Evelyn. E você está no canal Parada Pop e a gente vai começar uma série de especiais sobre o ano de 2018. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre as nossas decepções no mercado da música, de série e de filmes que a gente teve este ano. Então se você quer acompanhar aqui a nossa série com a gente, fica ligadinho até o final desse vídeo. A gente vai falar dos filmes, mas antes disso já deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal porque toda semana tem vídeo novo. Então tá, pra começar a nossa lista de filmes, a minha primeira decepção, que eu acho que foi um dos filmes assim que eu tava esperando bastante esse ano, que foi Uma Dobra no Tempo, que é uma produção da Disney. O ano passado a gente teve bastante divulgação deles, né? Foi um filme que assim, foi muito falado, porque teria uma protagonista criança negra, teria a Oprah, né, no elenco, então a gente nem precisava esperar muito. E era uma produção da Disney, né, então... Sim, e teve muita divulgação, né? então a gente já tava achando o quê? Que ia ser aquele filmaço do ano, né? E acabou que ele veio, mas assim, foi um filme muito assim, bonito visualmente. Ele mistura aquela coisa de vários reinos juntos, de imagens, criaturas exóticas e tudo mais. Tem um lá que parece uma alface gigante, enfim. Tem várias coisas assim, tem criança, é bem Disney. O final do filme, na verdade, é que ele tem muito buraco no roteiro, é muito fraco. Você não entende muito do quem são os personagens, por que eles estão lá. É um embaralhado de cores, desenhos e não teve uma proposta assim, sabe, crescente mesmo. Eles queriam fazer uma coisa que acabou gastando muito dinheiro pra não fazer nada no final. E na verdade, depois que lançou, ninguém tava falando mais dele, né? Foi só uma divulgação antes e depois que realmente viram que não era tudo isso. Foi bem triste, gente. E o segundo filme que a gente vai falar pra vocês foi o Mentes Sombrias. Se vocês acompanham o Mundo Teen aí, é uma sequência de livros que tem esse nome e que é bem famoso aí pro público jovem, né? Ele foi bastante falado, ia ser um novo aí Crepúsculo, um novo, sei lá, Jogos Vorazes que o pessoal tava querendo fazer. E assim como aconteceu com a saga do Fallen, né, que saiu ano passado, e a gente falou bastante deles lá no site, que era um livro que eu gosto bastante. Também foi decepcionante o filme. Eu não sei se é porque a produtora às vezes compra pequena, né? Foi assim com o Crepúsculo no primeiro filme. Produtora pequena, às vezes não tem muito o que fazer. Acabou que o filme não teve nada. A história, pra quem quiser saber, são jovens, tá num planeta, né, e tem uma doença e os jovens começam a morrer e os que sobrevivem têm poderes especiais. E aí eles vão se juntar e fazer uma equipe, é tipo um X-Men aí novo. E é só isso mesmo, gente, não tem nada pra falar desse filme, muito fraco, não vai ter provavelmente uma sequência. Sim. A gente também separou alguns filmes de terror que eu gosto bastante. Eu já não gosto mais assim, não vejo. O final do ano aqui saiu alguns bem melhores na época do Halloween, mas no começo do ano, aí entre o começo e o meio do ano, teve algumas propostas que foram apresentadas. Um que a gente estava bastante ansioso pra ver, que era A Verdade e Desafio, que a Evelyn não assistiu mesmo assim, mas eu estava ansiosa porque teve bastante divulgação. Sim. No elenco tem a Lucy Hale, que é de Pretty Little Liars, e eles estavam fazendo bastante entrevista. Teve gente aqui do Brasil que viajou pra fazer entrevista com eles, então eu tava super empolgada. E acontece que na verdade é um filme bem idiota, é aquela história de verdade e desafio, que na verdade eles estão com um rosto assim, né, de fosse um grande sorriso, e aí quando tem essa maldição com esse sorriso, eles matam um coleguinha, porque, né, ele fala verdade e desafio, se a pessoa não cumpre, ela morre. E assim, como um filme bem teen, assim, começa a maldição dentro de uma igreja, a gente nem vai brincar de verdade e desafio dentro de uma igreja. Né, sempre, quando é filme clichê, é sempre assim, né? A pessoa tá no cemitério ou tá na igreja. Coisa ridícula. E é só isso mesmo também, gente. O filme não tem nada, é bem idiota. Lá em Los Angeles, enquanto eu tava lá, eu fui numa ação do filme que teve no Halloween. Eles fizeram uma casa mal assombrada. E até a casa mal assombrada desse filme foi sem graça, porque realmente eram pessoas com sorrisos assim. Isso dá medo? Talvez quem tenha medo de palhaço, alguma coisa assim. Talvez. Mas assim, foi a casa também mais tosca que teve lá. Enfim, eu não sei, porque eles tiveram um elenco bem famoso.
famoso, né? Sim. A Lucy tava ainda em Pretty Little Liars quando tava gravando, então deve ter pagado um cachê grande. E é um elenco que tem muitos fãs, né? Então, era pra ter dado um buzz aí maior, mas não teve. O outro que a gente tem pra citar aqui pra vocês é um que eu tenho dó, que é o 50 Tons, que teve esse ano o último 50 Tons de Liberdade. A gente só vai citar ele aqui porque eu tenho certeza que ele vai ganhar todos os framboesas de ouro de novo. Eu não acho que é um filme tão ruim. Esse último eles acho que fizeram bastante coisa relacionada ao livro, eles colocaram mais ação pra quem queria. Enfim, né, gente? Mas a gente sabe que vai ganhar framboesas de ouro por aí. E é aquela coisa, né? Desde o primeiro a gente já sabe o que ia acontecer depois, então não tem muita novidade, né? Não teve. Mas foi um que teve bastante aí audiência esse ano. Bom, aí teve um que a gente tava comentando que chama Sal da Meia-Noite, que é com a Bella Thorne. Nossa, né? Aquela que era da Disney e ficou loucura. Sim, que esse ano trabalhou muito, né? Você tentou na música, fez a gente até vai filme. falar mais dela pra frente, gente. Porque essa menina tá atirando pra tudo quanto é lugar pra ver o que dá. Bom, ela fez esse filme que ele teve bastante trailer divulgado, né? E era um filminho assim, água com açúcar, enfim. Eu achava que ele tava naquela pegada assim de ser um novo Com o Pé das Estrelas. Porém, assim, ele é bem tosco, porque na verdade a história conta de uma menina que tem uma doença de pele e ela não pode aparecer no sol. Tá, mas aí ela tem um crush lá, e esse crush super popular na cidade, enfim. Ao invés dela contar pra ele que tem essa doença, ela esconde e vai passear com ele, enfim. E aí todos os problemas do filme é isso dela ter que voltar pra casa, ela tem que só sair à noite com ele e tem que voltar antes do sol nascer. Porque o filme faz situações assim que o sol tá aparecendo, assim, enfim, é umas situações idiotas. Tem uma hora que ela tá numa praia, ela acorda e o sol tá nascendo, ela tem que fugir. Aí parece realmente um vampiro fugindo do sol. Assim, ridícula a cena, não foi pra frente e é isso aí. O drama podia ter sido em torno de outra coisa, né? Sobre a relação deles em si, sobre a doença dela de uma outra forma. Como eles fazem com a doença, mas não fizeram isso não. Enfim, aí por último eu deixei um que é meio contraditório a nossa opinião, que é sobre o Venom, que foi um filme que muita gente falou mal. Sim. E apesar assistiu, E não achei tudo isso não, gente. Eu até gostei. O que você achou? Eu acho que, apesar de tudo, né, dos contratempos e ator faltando, eu acho que eles conseguiram contornar e fazer algo que desse bilheteria, né? Foi um grande blockbuster, a história vendeu muito, gente. A bilheteria dele foi muito grande, provavelmente vai ter sequência aí. Sim. Eu acho que o defeito mesmo foi na relação contratual que teve, que vendeu, né? Como vocês sabem, o Homem-Aranha tá no mundo da Marvel e ele não podia aparecer nesse filme porque ia mexer com a história da Marvel. E eles não quiseram montar uma história paralela, como se não fosse o mesmo Homem-Aranha da Marvel. Então eles tiraram o Homem-Aranha do filme, né? E como a gente sabe, o Venom já apareceu nos filmes do Homem-Aranha. Ele é o vilão do Homem-Aranha, né? Ele é não é o vilão, mas ele é o arqui-inimigo, né? E aí o que acontece? Não teve nada do Homem-Aranha na história. O final parece que o Venom acaba virando um herói, né? Não um herói, mas ele mata as pessoas, mas ele não é malvado, né? Mostra ele com outros olhos, assim, né? Eu acho que o ator que o pessoal tava criticando, ele fez um papel bom pro que apresentaram pra ele. Não foi uma coisa ruim, falaram muito mal dos efeitos especiais. Eu acho que foi um filme básico pra vender, não foi um dos melhores, mas também não foi ruim do jeito que o povo falou pra ser uma decepção. Eu coloquei ele aqui como decepção porque ele teve uma chuva de críticas enormes em volta dele. Sim. Mas eu acho que é um filme aí que passou, entendeu? Deu pra passar. E teve público, né? Então teve, não flopou. Então isso daí que importa também, né? Exatamente. Bom, e que filmes é isso que a gente tem pra falar pra vocês? Foi esses filmes que a gente aí se sentiu bem mal de assistir. E sabe, aquelas 2 horinhas que você perdeu da sua vida e que não volta nunca mais. Em séries a gente tem uma outra listinha pra vocês. Porque também teve umas assim bem ruins. Sim. Esse ano eu dei mais chances para produções nacionais, porque o Netflix aí tá começando a investir em produções brasileiras, o que é muito bom. Eu sempre torço aí pro mercado de cinema brasileiro, o mercado de séries, enfim, eu acho que tem que estar crescendo. A gente sempre comenta, faz colunas de filmes aí brasileiros no site. E uma delas que foi o 3%, que saiu nova temporada, e que assim, né? O que a gente fala? A primeira temporada a gente falou, gente, é
mais uma chance aí, não foi? E acabou que... Não precisava, não. né? Gente, assim, vocês me desculpem, mas é muito ruim. A atuação deles é muito ruim. Eu não sei o que acontece, porque realmente tem uns atores que a gente vê nas novelas e que eles não são péssimos, assim, mas chega nesses filmes, no cinema, chega na série, gente, eles ficam péssimos, péssimos, parece que nunca atuaram em nada, parece que aqueles atorizinhos da Malhação, gente, eles são atores que estão há muito tempo aí. Eu não sei o que acontece. E olha que eu achei que 3% teve uma produção muito boa, assim, em quesito de cenário e tudo mais. Eu achei, assim, a imagem deles bastante bacana, assim. Não foi uma produção que você via, é um papelão, isso, sabe? Parecia realmente uma coisa diferencial. Mas enfim, gente, eu acho que não foi pra frente. A história tinha como ser trabalhada. Eu acho que, né, a história deles era uma história diferenciada, uma coisa que dava pra ter tido público, mas não rolou. Porque série é aquela coisa, como tem menos tempo, Sim. Se a pessoa não gostar, se tiver alguma coisinha, ela não vai continuar assistindo, Sim, né? ela vai parar. E tem gente que são pessoas iguais a mim, que não gosta de parar no meio das séries. É difícil eu parar no meio de uma série, tá, gente? Eu acho que uma das únicas que eu parei foi do Lucas Cage, que eu, assim, assisti 3 e eu falei, gente, mas não vou conseguir. São bem poucos, é igual livro, eu não paro no meio, se tá ruim eu vou até o final, mas... também tenho esse... E às vezes é ruim porque aí fica pior ainda, né? Tem série que a gente vai falar daqui a pouco que, olha, mas triste. vai fazer o quê? A outra brasileira que a gente vai comentar com vocês é a Samantha. Quando eu assisti o trailer eu fiquei super empolgada, que parecia uma série bem jovial, assim, que ia ter um cenário muito bacana, que ia pegar uma coisa mais gringa até, digamos assim, né, de produção gringa. E, gente, eu achei umas piadas desnecessárias, eu achei a história fraca, os atores eu não achei tão ruim, não. Não sei o que aconteceu com essa série. Eu acho que faltou, não sei, a produção alinhar mais, sabe, as ideias, de fazer uma coisa que atingisse de fato o público certo, pra não ficar uma coisa muito bobinha também, né? Foi, umas piadas, assim, idiotíssimas, não tinha graça, você não conseguia ver aquilo, assim, sabe, parecia aquelas novelas mexicanas que o SBT compra? Parece isso, gente. Não, o que vocês estão fazendo com o dinheiro? Botando no Netflix isso, não. Enfim, outra que é do Netflix que eu achei que teve muito buzz, mas eu não gostei, foi Maniac, que tá no Netflix. Ela teve muita divulgação lá fora, gente, aqui eu não vi tanto, não tava aqui, mas você andava em Los Angeles, você só via painéis de Maniac. Eles fizeram muita entrevista sobre a série. O assunto era interessante. Se você não assistiu, ela fala sobre um experimento, né? Então, ela mexe com ficção científica e tudo mais. E os dois personagens principais vão até essa clínica, né? Esse laboratório, para ser cobaias de um experimento, que é um computador que vai entrar na mente das pessoas e ele vai curar as pessoas de tudo, então de traumas, enfim. Uma das personagens perde a irmã num acidente de carro e esse computador vai curar elas de todos esses traumas, medos, enfim, que a pessoa tiver. O que acontece é que os dois personagens principais acabam entrando um na mente do outro e o computador tem vida. Então, os médicos, que são bem bizarros, assim, eles quiseram mexer nessa coisa de ser diferente, são japoneses, assim, sabe, assim, umas coisas bem assim que você vê em filme diferentão. Eles quiseram mexer nisso e aí o médico, ele tá se drogando com a própria droga do experimento, ele morre e esse computador acaba ficando triste porque ele morreu. Então ela chora, desce o olhinho assim no computador, porque ela mexe com as luzes, aí dá pra ver o olhinho dela, enfim. E ela acaba querendo matar as cobaias, enfim. Eles quiseram mexer muito com isso, mas eu não achei uma série que valesse o tempo de você ficar. Eu achei ela uma mistura de Black Mirror com anos 50, com, sabe, umas coisas assim, bem misturada. Eu não achei que valeu. Os atores são muito bons, assim, em relação, né, à atuação eu gostei. Porém, não é uma série que eu veria, tipo, por exemplo, a segunda temporada. Eu me arrastei pra terminar ela. Então eu não assistiria a segunda temporada. Realmente não rolou.
Não, e era uma proposta boa. Eu achei que a proposta era boa, a temática era boa, é uma que tá vendendo muito, mas não deu certo. Eu achei fraco. Por exemplo, eu acho que o roteiro em si ficou fraco. Ele se arrastou a história pra ter um final, entendeu? Seriam histórias que, por exemplo, terminavam em um capítulo, às vezes se estendia pra 3 capítulos, e aí deu uma quebrada aí. Não gostei muito, não. Então, pra terminar as nossas decepções de 2018, a gente vai falar de música, que particularmente a música desse ano eu gostei bastante. Eu acho que a gente teve bastante coisas positivas, então a nossa lista de negativos vai estar bem curtinha. E como eu falei pra vocês, eu ia falar dela, é a Bella Thorne, que ela lançou umas músicas bem ruins, gente. Ela tá lançando muita coisa, ela lançou muita coisa esse ano, foi série, foi filme, foi maquiagem, lingerie, e ela virou cantora também. Pra quem não sabe, a irmã dela é DJ, faz bastante coisa lá nos Estados Unidos. Ela tá namorando um cara bem esquisitão aí da música também. E aí ela se aventurou em lançar aí a música dela. Ela fala da vagina dela e coisas assim. E não é uma música muito bacaninha, não. Ela tá dando aquela de ex-Disney doida que muitas aí já deram. Sim, chegou o momento dela. Mas olha, gente, não sei, eu não acho que nem a voz, nem a música, nem a produção. Eu acho que ela é muito mais bonita, muito mais legal como atriz. Sim. A gente gostava de uma série dela que foi cancelada, né? Que foi chamar Famous in Love. Sim, que teve a segunda temporada agora, infelizmente foi cancelada, porque tava bem legal. Eu gostava bastante. O pessoal tava falando que ela parecia um pouco Gospel Girl, mas ela era produzida pela Marlene de Pretty Little Liars. Então tinha aí pra dar certo, mas não rolou. Infelizmente, porque a segunda temporada terminou com um suspense que a gente não vai saber o que acontece depois. Saber. Mas e falava muito de Hollywood, de uma estrela em ascensão, então era bem bacaninha. Mas legal. Não rolou. Teve 2 álbuns que lançou esse ano que não é que foram ruins, mas eu estava com bastante expectativa lá em cima e não foi o que aconteceu. Que foi o CD do Eminem em primeiro lugar. Quando eu era pequena, eu gostava muito do Eminem. O Eminem deu uma parada. E se você é da minha época, você sabe que tudo que o Eminem lançava era número 1 em tudo quanto era lugar. Ele tinha uns reviews muito legais, ele sempre tinha letras muito inteligentes. Ele ainda continua, porém parece que o CD novo dele é um punhado de músicas que ele tinha ainda na gaveta e lançou. Não foi muito diferenciado. Eu acho que agora ele tá num mercado diferente da música. Ele podia continuar com a essência dele, obviamente, mas ele podia ter trazido coisas diferentes, que eu tenho certeza que o Eminem tem potencial pra fazer isso. Outra artista que vai na mesma sequência aí do Eminem, que é a Nicki Minaj, que eu gosto muito dela. Eu sempre gostei dela porque a Nicki Minaj tem essa variação de ir pro pop, de ir pro rap. Ela sempre variou bastante. Ela tem muita atitude, tem um discurso muito bom. Ela tem um programa de rádio que, pra quem só assiste quando ela traz polêmicas, vai ver que ela briga muito, mas quando ela tá falando de outro assunto, você vê que ela tem muita propriedade pra falar de mulheres negras na música, de rap. Ela sabe muito sobre isso e ela tem muito talento. Ela tem vídeos que vocês veem aí que ela faz as coisas na hora, assim, vai falando e ela faz. Porém, esse CD dela, apesar de ter mostrado muita atitude nas fotos, ela quis mostrar que ela tá de volta e que não sei o que lá. E um novo conceito, né? Ela fugiu bastante do pop, ela foi mais pro lado do rap. Talvez seja por isso que ela não tenha sido um CD mais favorito aí pra mim. Porém, eu não sei, não é um CD que eu vou colocar no meu carro pra eu estar ouvindo aí no trânsito, nem nada. Eu gostei de uma ou 2 músicas do álbum, não foi um álbum que eu gostei com profundidade, digamos assim. Diferente do álbum da Cardi B, que vai estar no nosso outro vídeo, que é a concorrente dela. Mas eu espero aí que a gente sabe que a Nicki Minaj, rainha dos feats, ela vai sempre ter um hit aí pra estar tocando. E tem vários, né? Então não precisa, ela pode dar uma variada aí que sempre que ela quiser. Gente, foi esse, acho que as nossas decepções do ano. Nosso próximo vídeo vai ser sobre as nossos queridinhos do ano. E aí a gente vai falar os maiores destaques. E a gente vai falar disso pra vocês. Se você gostou desse vídeo, se você tem a sua lista própria de decepções, deixa aqui nos comentários.
Marca a gente aí nos posts, nas redes sociais. Não deixa de entrar lá no site que é paradapobre.com, porque tem conteúdo semanalmente aí pra vocês sobre filmes, séries e músicas, e seguir a gente nas redes sociais também. Então, um beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.